Boa noite. Boa noite, seguidores de São Miguel Arcanjo aqui no Facebook. Hoje, como é dia de São Pedro e São Paulo, considerados os principais apóstolos de Cristo, eu vou fazer uma live sobre São Paulo. Hoje, gente, o pessoal tá chegando agora. Eu vou fazer uma live hoje sobre a vida de São Paulo. Já que hoje é dia do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, eu postei durante o dia coloquei uma imagem lá, um post, fiz um pedido de oração, né, para vocês. Então hoje eu vou falar sobre São Paulo, tá? Eu gosto muito de São Paulo, a história dele é muito intrigante. Então eu deixei aberto aqui nesse livro, tem um livro gigante sobre o cristianismo, um livro lindo, que tem várias imagens bonitas. Então eu deixei aberto aqui na questão das cartas de Paulo, tá? Então eu vou contar rapidamente, eu fiz um esqueminha aqui para não esquecer, porque a história dele é bem complicada. Então o Paulo nasceu, ele tem duas nacionalidades, ele é tanto romano como ele é de Tarso, tá? Por isso que chamam ele de Paulo de Tarso. Então ele nasceu Saulo, o nome dele era Saulo, S-A-U-L-O, Saulo de Tarso. Então ele era filho de um judeu, ele era judeu, né? Ele era filho de um judeu que tinha dinheiro. Ele era uma pessoa muito inteligente desde pequeno. Ele era daqueles judeus ortodoxos. Então ele foi enviado para estudar, para ser pupilo, né? E aprender com Gamaliel. Gamaliel, ele era uma pessoa, um pensador muito influente. Isso daí Jesus já tinha morrido, tá? Então ele foi estudar com Gamaliel e ele era considerado uma pessoa muito, o Saulo, na verdade, muito intelectualizada. E em seguida ele ficou sabendo de um casebre que tinha em Nazaré, perto de Nazaré. Era um barraco que alguns homens chamados João, Estevão, Pedro e Filipe, que ele considerava 4 homens muito ignorantes, estavam lá fazendo um tipo de uma seita que ele achava muito perigosa. Eles estavam divulgando, propagando ensinamentos de um carpinteiro que recentemente havia morrido crucificado. Então ele foi nessa casa, nesse barraco que se chamava Casa do Caminho, que as pessoas se reuniam para escutar esses 4 homens. Geralmente quem se reunia para escutar esses 4 homens eram judeus. E eles acabavam deixando o judaísmo e seguindo, né, as tradições e as orientações que esses 4 homens ignorantes davam. E eles eram realmente quem? Eles eram os, né, apóstolos de Cristo. Chamavam de ignorantes porque nenhum desses 4 sabia ler e escrever. O único que sabia ler era Mateus, porque ele era cobrador de impostos, tá? Então esses outros aqui, eles eram ignorantes, né, na visão de Paulo. Então, que na verdade nessa época se chamava Saulo. E o que aconteceu? Ele resolveu matar esses 4. Só que o Gamaliel, que andava indo nessa casa do meio, nesse casebre, escutando esses 4 falarem, já estava. E o Gamaliel era um cara muito inteligente, muito intelectual, mesmo sendo judeu. E mesmo sendo judeu, ele ia escutar o que esses 4 pregavam e pediu encarecidamente para que Saulo não matasse esses 4, poupasse a vida desses 4. Mas como ele teve uma discussão muito forte com Estevão, o Estevão resolveu matar e matou por apedrejamento. Ordenou que matassem por apedrejamento. Então, Saulo era muito conhecido no início da sua história como perseguidor, né, dos cristãos, tá? Então ele acabou realmente matando um dos apóstolos de Cristo. E por coincidência, esse Estevão era cunhado dele, porque ele era noivo da Abigail. Ele era apaixonado por essa Abigail. Acabou largando ela para se dedicar a, a perseguir e torturar os cristãos, tá? E aí ele se afastou da Abigail. Meses depois, quando ele retornou, ela estava doente na cama, mal à morte, e confessou para ele que ela estava morrendo cristã.
E ela acabou realmente morrendo e ele ficou sabendo que ela foi convertida por um tal de Ananias que morava na cidade de Damasco. O que Paulo fez? Paulo ficou morrendo de raiva porque ele ficou extremamente perdido quando a sua amada morreu e resolveu ir para Damasco matar o Ananias, porque ele queria matar todo mundo. E ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, né, para torturar, para exterminar com a vida, perseguindo dessa maneira quem era cristão. Porque ele achava que esses escritos que os apóstolos estavam falando, divulgando, eram muito perigosos, era uma seita muito perigosa que poderia sim começar a destruir o judaísmo. Então esse era o motivo da sua vingança, da sua perseguição. O que acontece? Então ele vai para Damasco com um ajudante e no deserto, provavelmente ele estava de camelo, não sei, são 300 quilômetros de distância da cidade que ele estava, Damasco. E nessa ida que ele estava implacavelmente, ele estava indo para exterminar com Ananias, exterminar com vários cristãos, ele vê um clarão muito grande no deserto. E ele cai na terra quente e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E neste momento que ele escuta a voz, ele fica cego, porque o clarão era tão grande que acabou cegando Paulo. E neste momento ele pergunta: quem tu és e o que tu queres de mim? Ele fala: eu sou Jesus de Nazaré, aquele que tu persegues. Eu quero que tu vás a Damasco e que tu mude teu discurso. Claro que eu tô falando com vocês de uma maneira, né, figura de linguagem, assim, mas Cristo deu para ele um recado, que ele fosse a Damasco e que ele começasse a fazer o caminho inverso. Não seguir os cristãos, mas começar a levar a boa nova, né, a palavra adiante. E Paulo, então, Saulo, na verdade, trocou de nome nesse momento. Ele foi conduzido por um ajudante, né, pelo seu companheiro a Damasco. Só que ele estava cego, então ele ficou num hotel muito simples. Saiu, né, desceu do salto dele. E neste momento apareceu uma pessoa para curar a sua cegueira. E adivinha quem foi? Foi o Ananias, aquele que em São Paulo, Paulo de Tarso. Eu acho que deu uma pausa aqui o vídeo. Bom, enfim. Paulo de Tarso, então, foi curado pelo Ananias, né, da cegueira. E naquele momento se sentiu convertido e resolveu que ele iria fazer o trabalho inverso. Ele iria propagar e chamar mais gente para Cristo e não perseguir e torturar. Então foi uma grande mudança na vida, né, da vida de São Paulo. E deixa eu colocar aqui para vocês ficarem olhando essa figura. Então foi uma grande mudança na vida de São Paulo. E então ele começou a fazer esse trabalho inverso de evangelização. E para os cristãos, né, cristãos e para a Bíblia, as cartas ou epístolas de São Paulo, que são 13, são as principais, né, para o cristianismo. São escritos maravilhosos, muitos escritos maravilhosos. Eu separei aqui para vocês o nome das 13 cartas que estão na Bíblia, nem todo mundo sabe, às vezes é difícil da gente gravar. Eu tenho uma visita aqui, ó, no vídeo. Sai, Odin! E aí, ele não pode ver nada que é novo, que ele fica curioso, tá? Então, o que acontece? Eu separei aqui as 13 cartas, que são Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemon. O Filemon acho que se fala. Então, assim, é isso. Eu só queria fazer esse adendo aí de São Paulo, dizer que Paulo foi um dos principais. Sai, nenê. Paulo foi um dos principais apóstolos de Cristo, saiu de uma perseguição, foi convertido e aí começou a pregar para espalhar a boa nova. As cartas mais bonitas, né, da Bíblia, as epístolas, são as deixadas por São Paulo. E hoje também a gente comemora São Pedro, mas quando eu fiz publicidade e propaganda há 17 anos atrás, no meu trabalho de conclusão, eu analisei a cruz como sendo uma marca, né, o símbolo, a marca do cristianismo. E lá eu comecei a ler a trajetória de Paulo, eu me apaixonei. Então eu gosto muito de São Paulo e queria
né, queria dividir essa questão com vocês. Tá, gente? Então, hoje é dia de São Paulo. São Paulo da Bíblia, apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, ex-Saulo perseguidor, para Paulo, um evangelizador. Tá? Então, se alguém quiser deixar o seu nome aqui no post para nós fazermos juntos uma oração para todo mundo, para que a gente possa, né, ter essa transformação também na nossa vida, que os caminhos errados que a gente de vez em quando pega, que a gente tenha a chance de ser, né, conduzido pela luz de Cristo para uma vida nova, tá? Então, o mais louco disso tudo é que Deus escolhe aquelas pessoas que tu acha que não tem salvação. E às vezes são justamente essas que dão a reviravolta e fazem, né, a coisa acontecer, tá? Então seria isso. Muito obrigado pela audiência. Foi bem rapidinho, foi uma live só para falar de São Paulo. E São Paulo é um apóstolo muito, muito lindo, né? Lindo por fora, por dentro, desculpa, por tudo o que ele fez. E é justamente em Coríntios 13 que ele fala aquela passagem que mesmo que se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que soa ou como o símbolo que tine, ou seja, seria como um objeto, de nada me valeria. Então ele tem escritos muito lindos e eu só queria deixar um pouco desse conhecimento para vocês. E muito obrigada. Agora eu vou xingar aqui meu gato que não sai de cima do meu livro, porque eles são muito curiosos. Então, se tem alguma coisa diferente, novo, eles têm que estar em cima. Tá, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E com o apóstolo Pedro e Paulo. Boa noite.